18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h06 na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. Servidor do governo do estado da Paraíba terá um feriadão no início de novembro. Plenário virtual do Supremo decide: pode ter transporte gratuito no dia da eleição. Tribunal Superior Eleitoral restringe cobertura da TV Jovem Pan. Congresso Nacional deve impor sanções a quem fizer pesquisa considerada errada. Estão anunciando uma invasão agora à noite no estádio do Maracanã, no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, quer uma PEC para acabar com decisões monocráticas no Supremo. A política estadual, os destaques da política nacional, o cotidiano brasileiro, tudo no Cidade em Revista, que já está no seu celular, seu rádio, seu computador, seu tablet, nas principais plataformas digitais
e na rádio Camisa 10 FM, 6 e 7 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar desse crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Nasci do trabalho e da tradição. Com pioneirismo, alcancei minha grandeza. Sou mãe de gente que sonha. Sou empreendedora, acolhedora, tranquila e animada. Sou saúde, educação, tecnologia. Sou sabor, sou alegria. Eu sou Campina Grande. Sou a sua história há 158 anos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Se você não votou no primeiro turno das eleições 2022, pode e deve votar no segundo, em 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente e a não participação da primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Hora certa. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora.
Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, tudo legal com vocês, tudo tranquilo? Levei falta ontem, mas por um motivo justo, vocês foram devidamente comunicados que eu não poderia estar aqui por conta do debate lá na Rede Ita, lá na televisão, e 4 horas da tarde eu já me encontrava lá no trabalho, porque quem assiste em casa está deitadinho no seu sofá, na sua cama, na sua rede, sentado naquela poltrona confortável, não tem ideia do trabalho que todos nós temos para realizar um evento desta natureza. Dá muito trabalho. É verdade que o de ontem deu menos trabalho do que aquele primeiro, porque no outro nós tínhamos 5 candidatos, agora só tem 2, facilita o trabalho, e vocês não fazem ideia, não tem noção do que ocorre nos bastidores do debate daquele. Porque às vezes, e na maioria das vezes, nem é o candidato, são os assessores, aqueles que vêm junto, advogados, entendeu? Alguns bajuladores. Esse povo dá um trabalho, porque meu amigo Hermano, meu amigo João Luiz Bombeiro, Manuel Brás, Fefé Cavalcante, Lídio Meira, todas as regras de um debate, elas são acordadas bem antes, 15 dias antes, 20 dias antes, 10 dias antes, reuniões e mais reuniões com assessores de um candidato e do outro candidato, ou no anterior dos 5 candidatos. E aquilo tudo é acordado e assinado. Todo mundo assina concordando. Olha, cada candidato pode trazer 5 pessoas. Da outra vez foi assim. Só entram 5. Tudo ok, assina aqui, todo mundo assina. Aí no dia, um quer botar 6, outro quer botar 7. Teve um advogado, que eu não vou dizer aqui o nome, que recebeu o crachá, estava credenciado, porque a assessoria, a coordenação de campanha do candidato dá os nomes daquelas pessoas que podem entrar acompanhando o candidato. Vem um fotógrafo, vem um marqueteiro, vem 2 advogados, entendeu? É assim. Teve um advogado que saiu com o crachá, eu vou ali fora, no primeiro debate, não foi ontem. Saiu, aí daqui a pouco volta sem o crachá. Nós tínhamos seguranças contratados pela televisão, mais o nosso pessoal, que trabalha na portaria, todo mundo conhece. Aí lá vem o advogado, quando chegou, ele disse, eu saí agora há pouco, estou voltando. A moça disse, cadê o crachá? Não, eu não saí de crachá, não. Saiu de crachá, ninguém entrou aqui sem o crachá, o senhor não entra. Ah, não pode, lá vai. Criou um problema na entrada da televisão, porque naturalmente ele saiu, deu o crachá para outra pessoa, e lá vem sem o crachá, um advogado. Ontem, ao chegar na TV, eu cheguei cedo, mas já haviam muitas pessoas na frente, pessoas conhecidas, pessoas amigas. Pelo menos 3 pessoas me pediram para entrar. E eu fui explicar que não tinha condição de botar ninguém para dentro. Porque se você coloca um, aí o outro colega da TV que vai botar um também, o outro vai botar 2, daqui a pouco não tem espaço para esse povo todo. Eu levei o meu filho, Adriano, credenciei meu filho para me assessorar, porque eu precisava, vai na sala do candidato fulano de tal, ver como é que está lá. Vê lá se isso e aquilo. Lá vinha, na outra vez, no debate, o pessoal pedindo direito de resposta. Ontem nem teve isso, felizmente. Mas você não tem ideia do clima que é criado. Estava lá no camarim, chega um, eu quero entrar no estúdio. Não pode, meu santo, só entra no estúdio na hora do intervalo. Tenha calma. Não vai. Então, dá trabalho. É bom, o resultado é positivo, pelo menos no nosso caso lá. Foi tranquilo no primeiro debate e foi mais tranquilo ainda ontem, porque só tínhamos 2 candidatos. Mas nos bastidores aquilo está fervendo, porque eram cerca de 60 pessoas trabalhando na parte técnica, na parte de estrutura. Além dos seguranças que a TV contratou, além da Polícia Militar que estava lá conosco, além da STTP, os advogados da própria televisão, que são ligados à Unifacisa para julgar qualquer pedido de direito de resposta, e os advogados dos candidatos. É uma estrutura enorme. Agora, felizmente, deu tudo certo. Ninguém reclamou de nada. Tanto no primeiro debate os candidatos elogiaram o nosso trabalho, como ontem, João Azevedo e Pedro Cunha Lima, ao final, parabenizaram toda a equipe, porque estrutura igual, tratamento igual. Essa é a forma correta de você trabalhar.
tem negócio de botar gente para estar levando casca de banana para um candidato, dar mais conforto a um numa sala e não dar outro. Não, senhor. A melhor maneira de você trabalhar numa situação assim é dar tratamento igual, dispensar tratamento igual. Todo mundo fica satisfeito. Todo mundo fica satisfeito. Então, ao final, nós vimos pelas redes sociais o número de acessos que a televisão teve, a audiência medida no estado todo. Uma coisa fabulosa para todos nós que fazemos parte daquela equipe. Fiquei feliz, faltei aqui, mas estava lá cumprindo meu papel, e depois do debate ainda teve o pós-debate, com aquele bate-papo. Estava lá com dois jovens, o Felipe Valentim, que está trabalhando conosco na TV, e a Milena Souza, que é uma jornalista da nova geração, trabalha hoje na Campina FM. Ela foi da Rádio Caturité, hoje está na Campina FM, e a presença feminina é sempre bem-vinda numa situação assim, e a TV dá oportunidade a mulheres. Nós temos hoje muitas moças, muitas mulheres trabalhando na televisão em todas as áreas. Então o salto foi positivo, o salto foi legal. Nós demos a nossa contribuição a você, eleitor paraibano, a você que votou, que não votou no dia 2, mas que vai votar no dia 30. O que nós queríamos e conseguimos e alcançamos era exatamente facilitar que você decida em quem votar. Quem já está decidido, a gente sabe que não vai mudar o voto. Eu sou daqueles que acreditam que quem votou em Bolsonaro no primeiro turno vai votar de novo no segundo turno. Em Lula, a mesma coisa. É muito difícil alguém que, numa eleição polarizada como essa que nós temos, alguém está mudando o voto do dia para a noite. Isso não existe, não. Isso é uma ideia daqueles donos desses institutos de pesquisas fajutos que nós temos aqui no Brasil. Os caras disseram que do sábado para o domingo, do dia 1º para o dia 2, no comecinho lá desse mês, 10, 15 milhões de pessoas mudaram o voto na véspera da eleição. Isso é conversa fiada. Quem está decidindo em votar num candidato ou no outro não vai mudar, não. O problema agora, no segundo turno, é conquistar o voto de quem não foi votar, ou de quem está indeciso ainda, porque há pessoas que estão indecisas, ou estavam, ou estão ainda. Então, é atrair quem não foi votar, convencer essas pessoas que devam se dirigir à sessão eleitoral no dia 30 e fazer com que, meu amigo Marcos Soares, elas tomem aquilo que no seu pensamento, no seu conceito, é a melhor decisão. A forma de trabalhar na televisão Itararé, hoje Rede Ita, é a melhor possível. Sabe por quê? Porque o dono, embora seja político, de uma família política, qual é a orientação de Dalton Gadelha para a gente lá? Para mim não tem melhor. Tratamento igual para todos os candidatos. Não vai privilegiar seu cicrano e prejudicar seu beltrano. Não, senhor. Tratamento igual. Ao contrário do que fazem hoje as chamadas grandes redes de televisão desse país, que vocês sabem, que é privilégio para um candidato e prejuízo para o outro. Aí não dá para trabalhar assim. Eu não sei trabalhar assim. E vocês sabem a debandada que houve em muitas estações, emissoras de televisão nesse Brasil, porque quem não concordou em trabalhar dessa forma foi demitido, saiu. Olha, aqui é o seguinte, é cacete em Bolsonaro, privilégio para Lula. Quer ficar para fazer isso, agora tem que meter o cacete. Quero, aí fica. Não, quero não, eu quero trabalhar isento, então sai. Deram as contas, foi assim. E isso está rolando até hoje em algumas redes de TV, porque vocês não têm tempo, nem é a profissão de vocês, nem acompanham como eu acompanho. Eu fico pelo menos 20 horas por dia acompanhando essa coisa. É cacete, sem dó e sem piedade. Eu até recebi uma mensagem hoje de um ouvinte, que ele perguntou assim: Paulo, tudo que Randolfo Rodrigues pede, o TSE e o Supremo atendem, a população está com essa impressão. Aqui ali, um pedido da Rede de Sustentabilidade, que é o partido de Marina, que é o partido de Randolfo Rodrigues, tudo que pede atende, um partido que tem 3, 4, 5% dos votos. Não dá para entender. Então, tratamento igual, a partir do Poder Judiciário, que é quem deve dar o maior exemplo de isenção. Esse sim é que tem que dar decisões legais, decisões baseadas na lei. Não estamos vendo isso hoje. Estamos vendo um candidato sendo visivelmente beneficiado pela mídia e um candidato sendo prejudicado. Não vê quem não quer. É claro que aquelas decisões favoráveis a um candidato
inflamam sua torcida, seu eleitorado acha a coisa melhor do mundo. Os do outro candidato não vão gostar. Mas isso está acontecendo no Brasil. Eu sou obrigado a dizer a vocês, meus amigos, que, veja só, isso está claro também, a população brasileira comenta, meu amigo Hermano, do Centro de Saúde, meus amigos todos, o Gerlane está aqui, Dimas, lá de Matinhas, doutor Renato Gadelha, meu amigo Zé Carlos Rocha, Sargento Rocha, em Maceió, Soldado Teixeira, Wilson Siqueira, Pedro aqui no bairro do Catolé, Luiz, 10 anos. Eu tenho a impressão de que se Bolsonaro for reeleito, com esse Congresso que já está eleito aí, e que vai ter, os senadores terão 8 anos, os que foram eleitos agora, e os deputados 4 anos, mudanças profundas vão acontecer na nossa legislação. A propósito, teve essa declaração de hoje do atual vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, dizendo que ele mesmo vai apresentar uma PEC para acabar essa história de decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal. Então, a coisa está se desenhando dessa forma. Lula pode ser eleito? Pode. Só tem dois, minha gente. Ou um vai ser eleito, ou o outro vai ser eleito. Eu não tenho condição de dizer quem vai ser eleito, porque eu não possuo bola de cristal. Não sou pitonisa, não sou leitor de cartas, de búzios, dessas coisas todas aí. Não tenho adivinho no bolso. Não tenho adivinhão no bolso. Um dos dois vai ser o presidente. Se for Bolsonaro, vocês tenham certeza, que é a impressão que eu tenho, de que muita coisa vai acontecer. O senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, que é o atual vice-presidente da República, disse hoje em entrevista ao site Poder 360, que pretende apresentar uma PEC é proposta de emenda à Constituição, para acabar com as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisões monocráticas são aquelas proferidas por um só ministro que afeta a população brasileira inteira. O general disse: algo que eu também julgo que tem que ser discutido é a questão de decisões monocráticas, ou seja, decisão de um magistrado que tem repercussão sobre toda a nação. Quer dizer, o pensamento de Mourão é o quê? Uma criatura, homem ou mulher, que não teve nem o seu próprio voto, porque não foi candidato, não votou em si, não teve um voto de ninguém, toma uma decisão sozinho que pode prejudicar ou beneficiar ou afetar todos os 220 milhões de brasileiros. Você acha isso justo? Acho complicado, disse Mourão. Eu acho que poderia ser estabelecido, tem que ser uma medida constitucional, tem que ser uma alteração na Constituição, dizendo que as decisões têm que ser tomadas pelo conjunto da turma ou pelo plenário do Supremo, e não apenas um ministro, um magistrado, tomar uma decisão que depois tem repercussão sobre toda a nação, sobre todo o país. Para Mourão, a sociedade vê o Supremo como um grupo que, por consequência, toma uma decisão colegiada. Tem que seguir desse modo. Sempre vimos a Suprema Corte como um conjunto de homens e mulheres que tomavam uma decisão colegiada, todo mundo votando, e que são decisões que influenciam a vida das pessoas e, consequentemente, precisam ser tomadas essas decisões por todos. No início desse mês, em entrevista ao jornal O Globo, do Rio de Janeiro, Mourão sugeriu uma espécie de plano de interferência no Supremo. Como seria isso? Na ocasião, ele comentou um possível aumento do número de cadeiras na Corte, hoje são 11, como Jair Bolsonaro, atual presidente da República, também sugeriu a diminuição da idade para a aposentadoria dos ministros e a exigência de mandatos com tempo determinado, estipulado. Não é só uma questão de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte, disse Mourão ao jornal O Globo. Na entrevista de hoje, o senador eleito disse que a sua posição ao jornal foi mal entendida e se colocou, pelo menos nesse instante, contra o aumento do número de ministros do Supremo. Apesar disso, Hamilton Mourão voltou a defender a ideia da exigência de mandato com tempo estipulado, determinado.
Vamos aguardar os acontecimentos, né? Ao ser questionado se os congressistas eleitos agora ou aliados de Bolsonaro devem continuar defendendo o aumento do número de ministros do Supremo em caso de eleição de Lula, Mourão disse julgar que os colegas do Congresso Nacional não devem seguir com a pauta nesse cenário. Ou seja, ele acha que se Lula for eleito, vai continuar tudo do jeito que está. Só tem mudança se Bolsonaro ganhar a eleição. Durante esse período de Mourão como vice-presidente, ele se destacou por ser uma voz, de certa forma, moderada dentro do governo Bolsonaro. Diferentemente do presidente, ele divulgou que se vacinou contra a Covid-19, quando disse que fez a sua parte. No entanto, durante a sua campanha ao Senado, pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão se mostrou alinhado com as ideias do presidente, lançando críticas ao Supremo, especialmente sobre a restrição aos decretos que flexibilizaram a posse e a compra de armas de fogo e também de munições. O ouvinte me pergunta aqui se em alguma época no Brasil o Supremo Tribunal Federal teve mais de 11 ministros. Teve sim. Teve sim. Eu acho que foi durante o governo do Marechal Castelo Branco. Foi para 16. 16. Foi o ato institucional número 2 de 1965, quando a corte passou de 11 para 16 membros. A Constituição de 67 manteve esse número aí. Ainda durante o regime militar, com base no ato institucional número 5, que esse é de 68, foram aposentados em 69 3 ministros do Supremo. Depois saiu o ato institucional número 6, em 69, 69, reestabelecendo o número de 11 ministros da Corte, acarretando o não preenchimento das vagas que ocorreram até que fosse atendida essa determinação. Lembro também a você que fez a pergunta que durante o regime militar, o Supremo Tribunal Federal nunca deixou de funcionar. Agora, teve o seu poder de atuação, de certa forma, enfraquecido, mas nunca deixou de funcionar. Não, os militares fecharam o Supremo. Não teve isso. Continuou funcionando. São 18 horas e 28 minutos na Paraíba, 6h28. Vou dizer aqui outra vez o que eu disse anteontem. Entendam, não interpretem errado. Os congressistas mandados para Brasília, todos são eleitos democraticamente. São os estados que mandam esse pessoal para lá. Cada estado manda 3 senadores. Esse ano cada estado elegeu 1 senador. E cada estado manda a sua bancada de deputados e deputadas federais em quantidade que vai de acordo, ou seja, proporcional à população. Então, todos são eleitos democraticamente. E esse pessoal tem a nossa procuração para votar os projetos que acha que são importantes para a população, aprovando ou rejeitando lá em Brasília. Então, tudo o que passa pelo Congresso, que é discutido, que é aprovado e que é sancionado, PEC, preste bem atenção, PEC não precisa de sanção do presidente da República. A PEC, quando ela é votada e aprovada, ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Projeto de lei é outra coisa, aí vai para a sanção, o presidente pode vetar empate ou votar totalmente ou sancionar. Então, não esqueça isso. Tudo o que é discutido e aprovado no Congresso é democrático. Não é a maioria que resolve? É. Então, se você gosta de democracia e defende a democracia, quem tem voto, vota e ganha. E quem não tem voto, vota, perde e depois se recolhe. Deve ser assim. 6h30 na Paraíba. As perguntas vão chegando, está aqui Rodrigo Oliveira, Antônio Clemente, meu amigo Arlindo Nóbrega em São Paulo, mandando aqui uma mensagem também. Gente boa demais. Arlindo, estou com saudade de você. Pois é.
Concordo com você, velho Arlindo. Manda aqui mensagem. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, o ouvinte pergunta se eu acho que algum ministro do Supremo extrapola. Eu acho. Democraticamente eu posso achar. Aqui e ali tem uma decisão que eu acho que não está em lei nenhuma. Eu ainda sei ler. Então eu fico procurando assim, baseado em que essa decisão aqui é, você não encontra. Não, na vontade do ministro, não é para ser assim. Nem todos fazem isso, mas a gente tem visto algumas decisões. Às vezes a desculpa é assim. Meu amigo Alexandre Gomes está lá no Amapá, ele pergunta aqui: nós estamos numa democracia? Faz de conta que sim, né, Alexandre? Eu já vi declaração de ministro dizendo assim: nós somos provocados. E quando nós somos provocados, nós temos que dar uma resposta à sociedade. Já escutou isso de algum ministro? Eu já escutei. Nem sempre. Porque se o ministro é provocado, ou a corte é provocada, sobre um assunto que não é seu, que não é da sua alçada, da sua competência, o que é para dizer? Amiguinho ou amiguinha, quem quer que chegou lá, ó, isso aqui você vai lá para o Congresso, é do outro lado da praça. É competência deles lá. Nossa, não. Aqui só matéria constitucional. Não é assim? Mas não, nós fomos provocados, vamos decidir. Mas peraí, e se não for competência de vocês? Não, mas a gente decide assim mesmo. Não é assim. Aí essa semana teve uma decisão do outro ministro Alexandre de Moraes, que ele não foi provocado por ninguém. Ele tomou uma decisão de ofício. Ele que tinha dito alguns dias antes que os ministros tomavam decisão porque eram provocados. Aí ele disse: não, eu vou tomar uma decisão aqui de ofício. Aí tomou. Aí eu fico sem entender. Os poderes, meu amigo, esse pessoal todo estudou direito. Não tem nenhum ministro ali no Supremo, nem no STJ, nem nos tribunais regionais federais, nem nos tribunais estaduais, nem nas comarcas, que não tenha estudado direito. Antes de tudo foram advogados. Não é assim? Advogados, muitos foram promotores, juízes antes, não é? Professores de direito, autores de livros sobre direito constitucional, de família, disso, daquilo. Aí esse povo que entende de lei, às vezes desobedece à lei, e aí como é que fica a situação? Não sei, né? Alguma coisa tem que ser feita no Brasil, respeitando-se os poderes todos, e cada um sabendo o seu limite. Não tem esse negócio de poder ilimitado para ninguém, não. Na Constituição brasileira não tem isso, não. Ali está escrito como deve ser. Agora, se uns obedecem e outros não, antes, vocês sabem, aqui a gente recorria, né? No tempo de João Paulo II, era o Papa. Vamos recorrer ao Papa. Decisão do Supremo, você não tem mais para quem apelar, corria para o Papa, meu amigo João Barro. Aí o Papa fazia uma oração, botava a mão na cabeça da pessoa, dava um presentezinho lá do Vaticano, um terço, tal, uma imagem de um santo. Agora com Chico, Papa Chico, nem pensar. Papa Chico disse: aqui não, o padre aqui de... Acho que foi de Pocinhos, né? Foi pedir oração e disse: mensagem, não, brasileiro é muita cachaça e pouca oração. Se virem para lá. Foi o que disse o Papa Chico. O casal Isabela e Bebeto, sempre nos acompanhando lá para as bandas de Cuité, terra de Humberto de Campos. Alexandre Gomes do Amapá, sempre nos ouvindo. Alexandre, eu lembrei de você hoje à tarde, conversando aqui com o pessoal, porque a minha gata, uma das gatas que chegou na minha casa e ficou, ela chegou gravidinha, buchudinha e teve 5 filhotes. Meu amigo, a gente foi olhar, 5 fêmeas. Não tem nenhum gatinho, só gatinhas. Eu vou ficar com uma dessas filhotas, já decidi, e vou mandar castrar a mãe para não engravidar mais. Já estou combinando com o veterinário para fazer isso. Agora tenho que fazer a doação de 4 gatinhas. Então, se você que está escutando o programa aqui da região de Campina gosta de gato, como eu, e quiser uma gatinha, é só a gente combinar direitinho aí pelo Zap, pode mandar uma mensagem. E se for o caso, eu vou até levar na casa de quem quiser, desde que seja alguém que goste do bicho, que trate bem, porque
Os animais são nossos amiguinhos, nossos companheiros, que devem ser bem tratados. Eu hoje coloquei aí no Facebook, para quem quiser ver, coloquei acho que no Instagram também, e mostrei hoje na televisão. Fotografia da mãe com as 5 filhotinhas. Vou ficar com uma e vou fazer doação de 4. Então, se alguém quiser, já está na época do desmame, na época de poder separar da mãe, que estão com 60 e poucos dias, 70 dias, já comendo comida de panela e uma raçãozinha e tal, tá bom de separar. Eu não vou ficar agora com 7 gatas em casa, né? 2 gatas de 2 pernas até que dá, mas de 4 não dá. Aí é bicho demais. Quem já tem um verdadeiro zoológico como eu, então se alguém quiser aí um bichinho, uma gatinha bonitinha, tem 2 pretas e 3 daquela cor dos angorás, né? Ela nasce siameses, né? Nasce branquinho, depois vai ficando com a parte escurecida. Eu acho que vou ficar com uma das pretinhas, não sei, acredito que sim, e fazer a doação das outras 4. Então quem quiser, apita, que a gente vai fazer aí a doação desses animais. 6h37. Alexandre manda aqui uma foto do gato dele, o nome é Manhoso. O meu gato falecido chamava-se Manhoso também. Morreu já com uns 13 para 14 anos. De lá para cá não tinha criado mais gato, mas chegaram essas 2. Uma chegou, trouxe a amiga, aí depois trouxe o amigo sofreu uma queda, morreu. Gato cair é meio difícil, né? Mas esse gato, o pai dessas gatinhas que nasceram aqui, ele caiu e morreu dessa queda. Acho que afetou a coluna cervical, alguma coisa, morreu. Aí a gata que trouxe a outra foi expulsa olha a ingratidão, o bicho também é ingrato. Uma gata chegou, a pretinha que passou por uma cirurgia, trouxe a siamesa. Aí a siamesa expulsou a pretinha que tinha trazido. Agora eu chamo a negrinha chega, aí fica com medo de entrar. A gente dá com medo do lado de fora de casa, porque a outra quer dar nela direto. Não sei se é ciúme por causa dos filhotes, alguma coisa desse tipo, mas bicho também tem essas coisas. Meu amigo Neto de Remígio, José Freire Dias Neto, dá um abraço aí no Arlindo Carlos, no Cicinho da Eletrônica, nos amigos todos de Remígio. Assis do Santa Bárbara e Arthur Vieira também ouvindo o programa. E Marcos Soares está no Rio de Janeiro, no pé inútil para ir para o Maracanã, mas naturalmente com medo, porque disseram que vai ter confusão agora à noite na decisão da Copa do Brasil. Me pergunta, alô Djalma Neves, boa noite. Gato conhece gente? Conhece nada. Meu amigo, galinha, bicho de pena, um pássaro, se você criar uma calopsita, um papagaio, conhece as pessoas. Tu imagina um gato. Gato, além do cheiro, ele olha nos olhos da pessoa, pode prestar atenção. Tem gente que o gato tem medo, gente que espantou, que fez alguma coisa que ele não gostou, agrediu, o gato não quer conversa, não chega perto não. Agora as pessoas que tratam bem, ele vem, se esfrega, vai pro colo, né? Essa coisa do bicho conhece mais as pessoas do que você imagina. Eu tive uma professora que era freira, era religiosa, irmã Terezinha, lá na Casa do Menino, no Santo Antônio, lá no Grupo Escolar, Casa do Menino hoje, era Grupo Escolar Santo Antônio na época. E aí Jair Lucena, ela foi visitar a mãe, que era cearense, não sei de que cidade lá no Ceará, mas ela me disse que foi no final de ano de férias, foi lá visitar a mãe, e quando chegou na casa da mãe, a mãe estava criando um gato. E o gato teve medo daquela roupa da freira, do hábito da freira. O gato se assustou, correu, e ela ficou ali, a mãe disse, não, é por causa da roupa e tal. Aí, pois bem, ela veio embora, no outro ano ela foi novamente. Quando chegou lá, meu amigo, que o gato viu, ela disse que o gato desapareceu de casa. Não quis conversa não, só entrou em casa de novo quando ela voltou. Então o bicho conhece as pessoas, né? O bicho tem dor, sente dor, tem saudade, né? Adoece, tem sede, tem fome, tem tudo isso. As coisas que nós seres humanos sentimos,
A bicharada também sente, não sabe dizer, mas sente. A Luiz, 10 anos, sabe, já até as gatas estão fazendo politicagem. Pois é, né? Uma com ciúme da outra. Pode um negócio desse? 18 horas e 41 minutos agora na Paraíba. Rodrigo Oliveira, boa noite. Marcos Soares. Jogo do Flamengo, Paulo, nem na televisão eu assisto, ele está dizendo aqui. Eu gosto, sabe, de olhar jogo. Seja lá de que time for, eu gosto é de futebol. Quando o meu Fluminense está jogando, claro que eu fico vendo, fico torcendo por ele. Mas quando o Fluminense está jogando mal e toma gol, também eu não ligo não, sabia? Eu gosto de ver o espetáculo. Eu gosto do futebol bem jogado. Independente de que time seja, eu gosto de ver jogo. Agora, a propósito, tenho aqui uma pergunta de um ouvinte. Paulo Roberto, você é mais Kleber Machado ou Luiz Roberto? Eu acho que ele pergunta se eu gosto mais de um ou de outro narrando futebol. Deve ser isso, né? Na televisão. Se eu disser a você que não gosta nem de um nem do outro, você fica com raiva de mim? Não. São dois grandes profissionais. Eu conheci Luiz Roberto no rádio ainda. Luiz Roberto é do rádio. Kleber Machado estudou com Juarez Amaral na Casper Libero, lá em São Paulo. Era colega de turma de Juarez. Juarez fez jornalismo com ele. O apelido é até Klebinha. Não tem Kleber que a gente chama Klebinho, outros chamam Klebinha, né? Juarez chamava ele de Klebinha. E até me contou que Kleber Machado não acreditava que ele era filho de agricultores de São João do Cariri, aqui no interior da Paraíba. Não acreditava. Porque Juarez estava lá estudando em meio a estudantes ricos, né? E chegou lá e passou no vestibular e entrou. E quando ele disse que o professor normalmente pergunta, né? Nas primeiras aulas ou na primeira, nos primeiros dias, se apresentem aí para os colegas, não tem isso? Você? Não, eu sou aqui de São Paulo mesmo, nasci no Butantã, não sei aonde. Aí quando chegou a vez de Juarez, a Juarez disse, olha, eu sou da Paraíba, no interior da Paraíba, de uma cidade chamada São João do Cariri, uma família de 14 ou 15 irmãos, não lembro bem, e os meus pais são agricultores. Aí os caras caíram na risada, não acreditaram. Como é que chega aqui um paraibano do interior, passa no vestibular da USP, da Casper Libero e... Pois bem, aí ele disse a mim que estudou com o Kleber, quando o Kleber nem sonhava ainda em trabalhar na imprensa, né? E Juarez já trabalhava, fazia estágio lá na Tupi, depois teve carteira assinada na Rádio Tupi de São Paulo. Então, para ser sincero, eu vou acrescentar aqui mais um. Eu sou mais Galvão Bueno do que Luiz Roberto, na televisão, né? Se você está perguntando isso. Na TV, eu sou mais Galvão do que Kleber e do que Luiz Roberto. Luiz Roberto no rádio era muito bom. Agora, futebol, veja só, eu falo isso com a experiência que eu tenho desses anos. O futebol no rádio é uma coisa e a narração na TV é outra coisa. No rádio, a pessoa não tem a imagem, vai criar a imagem mental de acordo com o que está sendo descrito, narrado. Na TV, a pessoa está vendo. Então não adianta você dizer nada que não esteja acontecendo, que não vai bater. As palavras têm que casar com as imagens. E Luiz Roberto ainda narra na mesma velocidade que narrava no rádio. A narração na TV é mais lenta, o processo é outro. E não sou eu que vou dizer isso a ele lá, que ele tem um povo da Globo para dizer. Eu acho que ele narra ainda com muita coisa do rádio, que não cabe na TV. São coisas diferentes. Agora, o maior de todos na TV, para mim, era Luciano do Vale. Luciano, a voz dele já era uma voz esportiva. A própria voz, sem que ele estivesse narrando um jogo, já dava uma certa emoção esportiva, tanto que fosse no vôlei, no basquete, no boxe, que ele narrava também, como no futebol. Imbatível. Osmar Santos, que eu conheci antes do acidente e já estive com ele depois do acidente, eu não gostava da narração de Osmar na televisão. Agora, Luciano Vale, não. Esse era imbatível. O maior narrador que eu vi na televisão brasileira em todos os tempos. No rádio, Jorge Cury, imbatível. Imbatível. Nunca teve ninguém que se aproximasse. Depois dele, do Alcei Bueno de Camargo. Márcio Cabral, gosto muito da locução de JCC no rádio. Parabéns para você.
Cada um tem o seu gosto, né? Eu estou expondo os meus aqui, porque o ouvinte me questionou. Todo mundo tem audiência, uns têm mais, outros têm menos. Agora, eu também sou ouvinte, eu também sou telespectador. E eu também tenho as minhas preferências. Eu sei que tem gente que detesta quando eu estou narrando um jogo, seja no rádio, seja na televisão. É um direito que as pessoas têm. Já outros ainda hoje cobram, porque é que eu não estou. Não é assim? Então, quem faz um trabalho para o público deve ter essa consciência, que vai agradar a uns e vai desagradar a outros. Não é assim? Desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. São 18h46, 6 horas e 46 minutos agora na Paraíba. Olha, tudo é o hábito. Em termos de comunicação, é o hábito. Você se habitua a escutar a voz de alguém, a fala de alguém, e você gosta daquela voz, daquele tom de voz, daquele timbre, e passa a escutar, se habitua. Eu também faço isso. E quando vai chegando a hora daquele programa, você já vai lembrando e vai ligando o rádio, ou o celular, ou o computador, porque você gosta de ouvir. Tem outros programas que eu não consigo escutar, porque a voz do cara não me agrada, o cara é burro, não estuda, diz coisa errada, entenderam? Aí eu não vou. Já outros não, vai chegando a hora, onde quer que eu esteja, eu vou ligando ali o celular para escutar. É assim, minha gente. Você gosta do jogo bem jogado? É claro. Todos os jogos, viu? Todos os jogos eu gosto deles bem jogados. Aliás, Marcos Soares Obia disse: Paulo, você engordou muito. Foi. Aí eu disse: também eu não sou atleta, né, Marcos? Ele disse: é mesmo, tu tem razão. Aí eu disse, brincando para ele: hoje eu só estou praticando o mais saudável dos esportes. Pronto, para mim é bastante. Estou satisfeito. Ainda sou atleta nesse campo aí. Doutor Gildo Lima do Nascimento, boa noite. Qual seria a confusão, Paulo, de hoje no Maracanã? Eu digo já. Estou com ela aqui na ponta da língua para dizer para vocês. Que ainda tem aqui algumas coisas, né, da política e que interessa para muita gente. Muitos colegas estão divulgando desde a manhã de hoje, desde as primeiras horas, mas eu acho importante porque muitos de vocês que me acompanham agora vão repercutir, vão dizer a outras pessoas, é que o governador do estado, João Azevedo, assinou um decreto que está no Diário Oficial de hoje. Veja só, aliás foi a secretária de administração, né, que assinou. A gente diz o governador, mas na realidade foi a secretária. O que é que esse decreto diz? Transfere o feriado do Dia do Servidor Público de 28 desse mês, que é a outra sexta-feira, para o dia 3 de novembro. Por quê? Porque o dia 2 de novembro já é o feriado de finados. Vocês estão entendendo? O que é que o governo quer com isso? E não está errado não, está certo, tem lógica. Ele quer evitar que, sendo o Dia do Servidor comemorado no dia 28, muita gente viaje, saia da cidade onde mora, e vai embora porque é uma sexta, e não vai voltar no domingo, aumentando assim a abstenção, como houve no primeiro turno. Então, o governo paraibano está colocando o Dia do Servidor para 3 de novembro. Então, veja só, ninguém viaja na sexta 28, fica onde mora para votar no dia 30, trabalha no dia 31, que é a segunda, e trabalha no dia 1º de novembro, que é a terça. Aí na sequência vem quarta, dia de finados, não trabalha. Quinta, que é o dia 3, o governo botou o Dia do Servidor para ir, também não trabalha. E o governo deu ponto facultativo na sexta, dia 4, entenderam? Ou seja, servidor público estadual vai ficar sem trabalhar quarta, dia 2, quinta, dia 3, sexta, dia 4, sábado, dia 5, domingo, dia 6, 5 dias seguidos.
Claro que os serviços essenciais vão funcionar nesses dias. Então, trocou o feriado do Dia do Servidor de 28 desse mês para 3 de novembro e deu ponto facultativo na sexta, dia 4. 5 dias sem trabalhar. Captaram? Se não estavam sabendo, ficam sabendo. E se já sabiam, repercutam por aí, porque o servidor do governo do estado da Paraíba vai ter essa folga. Muitos governos estaduais vão fazer a mesma coisa por causa da abstenção na votação. Está provado por A mais B que, se for mesmo feriado na sexta, muita gente se manda. Ah, não vou votar não, vou viajar, vou curtir. Falta dinheiro para festa? Não falta. Falta dinheiro para viagem? Não falta. Falta dinheiro para bebida, para farra? Não falta. É desse jeito. Outra coisa, minha gente, em relação à eleição do próximo dia 30. Quem recebeu as notícias que eu passo logo de manhã já tomou conhecimento, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, sabe o que ele fez? Ele mudou a ideia do primeiro turno agora para o segundo turno. No primeiro turno, alguns prefeitos pediram, alguns políticos, senhor ministro, libere aí a gratuidade do transporte coletivo no dia 2, porque muita gente não tem dinheiro para pagar o transporte para ir votar. Ele negou. O que foi que ele disse? Na decisão de lá, finalzinho de setembro, não, os prefeitos vão manter o transporte regular no dia 2, ou seja, os mesmos ônibus que trafegam nos dias úteis iriam trafegar no domingo dia 2. Se isso foi obedecido ou não, eu não sei, em termos de quantidade, mas os ônibus circularam. Só que tinha que pagar. Tem que pagar, não pode ser gratuito. Ok. Quando foi agora, o pessoal do Rede de Sustentabilidade, como sempre, foi pedir ao ministro para mudar de opinião para o segundo turno. Ele mudou. Agora, no dia 30, o prefeito que quiser pagar a empresa para o povo andar de graça, é assim, vai poder, sem sofrer nenhuma punição. Se o prefeito não quiser fazer isso e os donos das empresas quiserem botar os seus ônibus para rodar de graça, também vão poder botar. E o prefeito que quiser colocar os seus ônibus escolares, os ônibus escolares da sua cidade, do seu município, para rodar de graça, levando o povo para votar, também pode. Aí o ouvinte agora pode perguntar, e por que o ministro mudou de ideia? Aí você tem que perguntar a ele. As interpretações são de cada um de nós. Eu posso ter eu posso estar pensando aqui uma coisa e nem vou dizer, e você pode estar pensando outra aí que pode ser a mesma que eu estou pensando, entenderam? Mas mudou. Agora vai poder. É só o prefeito querer ou o dono da empresa. Dono de empresa dificilmente vai quirer. Ele vai botar ônibus para rodar de graça para levar o povo. A troco de quê? Agora, se o prefeito quiser, vai botar. Paga ao dono da empresa, acerta o preço e bota os ônibus para rodar, ele pagando. Ou bota os ônibus escolares da prefeitura para rodar o dia todinho, domingo, levando gente, trazendo gente. Isso abre caminho para que outras pessoas também. Você sabe que o transporte irregular de eleitores sempre foi crime eleitoral, né? Agora está liberado. Roda e rodar. Leva a gente para lá e para cá o tempo todo. Tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Atendendo aqui alguns amigos que estão mandando mensagens, foi que houve, que decisão foi essa do Tribunal Superior Eleitoral em relação à TV Jovem Pan? Olha, a decisão do TSE restringiu a Jovem Pan, TV Jovem Pan. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Eu tenho aqui, nas minhas assinaturas de televisão, vejo o canal da Jovem Pan News. Parece que na parabólica também está, não é? Salvo engano. Proibiu a Jovem Pan de tratar de fatos envolvendo a condenação de Lula. A Justiça Eleitoral determinou, depois de um pedido feito pela coligação do candidato Lula, a retirada do ar de todas as plataformas da Jovem Pan de quaisquer peças publicitárias de campanha eleitoral feitas por adversários que tenham a temática Lula foi o mais votado no presídio, Lula defende o crime. Tem que tirar tudo. Na ação, os advogados do PT, Partido dos Trabalhadores, pediram ainda o direito de resposta na Jovem Pan por comentários feitos por jornalistas. E aí, por 4 votos a 3, os ministros do TSE decidiram, preste bem atenção,
que os jornalistas da Jovem Pan não podem falar mais sobre o assunto, sob pena de uma multa diária para o canal e para os jornalistas de R$25 mil todo santo dia. Segundo a decisão do TSE, o direito de resposta à campanha de Lula nos canais da Jovem Pan precisa ser dado logo, em até 2 dias, mediante emprego de mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado em mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce utilizados na ofensa. Estão vendo aí? A relatora foi a ministra Maria Cláudia Bucchiarelli. Ela foi contra. Os ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos acompanharam a doutora Bucchiarelli. O voto divergente foi apresentado por Alexandre de Moraes, que foi seguido pelos colegas Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e o corregedor Benedito Gonçalves. A Jovem Pan publicou um editorial hoje a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O negócio é mais sério do que vocês pensam, não brinquem não. Daqui para o dia 30 vai ter cada coisa ainda. Vamos ver qual foi o editorial da Jovem Pan? Querem ouvir? Não. A Jovem Pan, com 80 anos de história na vida e no jornalismo brasileiro, sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão e de imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre os seus contratados e convidados em todos os programas da emissora, no rádio e em suas plataformas na internet. Os princípios básicos do Estado Democrático de Direito sempre nos nortearam na nossa luta e na contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia brasileira, sobre a qual não tergiversamos, não abrimos mão e nos manteremos na pronta defesa, incluindo a obediência às decisões das Cortes de Justiça. O que causa espanto, diz o editorial, causa também preocupação e é motivo de grande indignação, é que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la. E fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões, como enfatizou a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. O Tribunal Superior Eleitoral, diz o editorial, ao arrepio do princípio democrático de liberdade de imprensa, da previsão expressa na Constituição de impossibilidade de censura e da livre atividade de imprensa, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação 130, que igualmente proíbe qualquer forma de censura e obstáculo para a atividade jornalística, determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico. Não pode abrir o bico sobre isso. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, dia 17, anteontem, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos, diz o editorial, em nossa programação no rádio, na TV e nas plataformas digitais, falar sobre fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, não importa o contexto. A determinação do tribunal é para que esses assuntos não sejam mais tratados na programação jornalística da emissora. Censura. É preciso lembrar que a atuação do TSE afeta não só a Jovem Pan e seus profissionais, mas todos os veículos de imprensa em qualquer meio que estão dessa forma intimidados. Justo agora, no momento em que a imprensa livre é mais necessária do que nunca, enquanto as ameaças às liberdades de expressão e de imprensa estão se concretizando como forma de tolher as nossas liberdades como cidadãos desse país, reforçamos e enfatizamos nosso compromisso inalienável com o Brasil. Acreditamos no Judiciário e nos demais poderes da República e nos termos da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Defendemos os princípios democráticos da liberdade de expressão e de imprensa
e fazemos o mais veemente repúdio à censura. Esse é o editorial da Jovem Pan, publicado no dia de hoje, 4-3. Benedito Gonçalves, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes proibiram a Jovem Pan de falar sobre determinados assuntos. Repito a frase que ficou popularizada aqui em Campina Grande por Chico Alemão: manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nem o Papa dá mais jeito nessa situação. 7-1 na Paraíba. Várias perguntas que chegaram hoje dizem respeito ao que o Congresso brasileiro vai fazer, que é punir institutos de pesquisas que intencionalmente divulgam pesquisas erradas. Já vou adiantando a minha opinião, porque tem aqui umas 5 pessoas perguntando o que é que eu acho. Certíssimo, certíssimo. É só fazer pesquisa certa que não vai ter punição. Isso é como um dia eu escutei uma autoridade dizendo: você não quer ir preso, não faça nada errado. Pronto. Faça a coisa como deve ser. Porque, minha gente, estatística é ciência. Tá? Esse pessoal sabe fazer pesquisa correta. Faz pesquisa errada quando quer, para sacanear um candidato e beneficiar o outro. O que fizeram nesse primeiro turno, o que estão fazendo ainda até agora, é uma coisa absurda aqui no Brasil. O cara errar uma pesquisa por 18 pontos, como teve caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, isso não existe no mundo, não. Eles próprios dizem qual é a margem de erro. 2 pontos percentuais para mais ou para menos, às vezes é 1,5. Aí como é que dá 15, 18? Safadeza pura e simples. Eu sou de acordo que puna. Faça certo que não vai ter punição. E eles sabem fazer certo, do jeito que sabem fazer errado também. Safadeza pura e simples, para induzir a população brasileira, o eleitorado, a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Queria que botasse 20 anos na cadeia, não era 10 não. Agora, quem fizer pesquisa certa, tire-se o chapéu e bata-se palma. Agora, fazer molecagem, safadeza, jaula. Era para ter uma multa pesadíssima, porque o que esses caras ganharam fazendo pesquisa errada até agora. Tem pesquisa dessa, minha gente, que custa 2 milhões, 3 milhões de reais, 1,5 milhão a mais barata. Tem instituto que já fez umas 20. Olha quanto estão faturando. Hein? Brincadeira, né? A Luiz 10 anos, boa noite, Paulo, boa noite. E esse rolo todo da primeira dama brasileira, eu não sei qual é o rolo que você está falando. Não sei. Alexandre mandou aqui o editorial da Jovem Pan, que eu já li. Arlindo Nóbrega, suavizemos um pouco o nosso dia. O meu amigo Barbosa, lá de Esperança, Antônio Barbosa, está dizendo aqui: Paulo, é verdade, tem Jovem Pan na parabólica. Lá você sabe que eu tenho aqui 2 parabólicas, mas já faz algum tempo que eu não ligo o receptor. Estou esperando mudar aí essa banda K, banda KU, não sei o que, né? Porque como eu tenho muitos canais por assinatura, eu disse a vocês que eu tenho mais de 500 canais de televisão. Vocês acreditam? Tem. Assisto tudo? Não tem condição, não sou doido. Saio catando, saio escolhendo aquilo que me interessa. Mas no pacote vem tudo isso. O que é que eu vou fazer? Então eu vejo hoje a Jovem Pan News pelo canal, pelo satélite da Claro, e vejo também por uma outra assinatura que eu tenho, que pega canais do mundo todo. Então o sistema que eu instalei, eu assisto debate de tudo que é estado. Se eu quiser ver daqui a pouco a Globo de Porto Alegre, eu estou vendo a Globo de Manaus, a Globo da Bahia, a Globo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora, tudo isso custa dinheiro, né? Tem que botar porque é minha profissão, eu preciso estar sabendo o que acontece no mundo. Então eu vejo Jovem Pan News por uns 2 ou 3 antenas, 2 ou 3 antenas que eu tenho aqui. Sim, a Luiz diz aqui, é sobre esse negócio da filha do presidente da República. Olha,
Eu vou fazer minhas as palavras de um colega hoje numa rádio lá de João Pessoa. Vamos ser bem direto e bem honesto. Você acha que Jair Bolsonaro é pedófilo? Honesto e sinceramente falando. Aquele negócio que ele falou daquela menina, isso é uma lorota que qualquer um de nós diz. Não deve dizer, né? Não deve dizer. Não é para dizer e não é certo. Jair Bolsonaro fala para depois pensar. Vocês sabem disso. Agora, um cara que toda a vida deu declarações contra pedofilia, contra safadeza, contra negócio de ideologia de gênero, contra botar menino com menina, menino, misturar negócio lá, vai. Eu não acredito que um homem daquele seja pedófilo, honesto, sinceramente. Se for, para mim, entendeu? Uma decepção. Eu não acredito que seja. Ele disse aquela bobagem lá, por uma razão ou por outra, e quiseram botar nele a pecha de pedófilo. Aí uma jornalista chamada Bárbara Gância, é veterana, é velhinha já, deve ter 65 para cima. Aí, por conta do que Bolsonaro disse das meninas da Venezuela, ela escreveu, minha gente, na rede social, que a filha de Bolsonaro, parece que tem 11 anos de idade, a menina, Laura, quando se arruma fica parecendo uma puta. Isso é coisa que uma jornalista escreva. Do jeito que aquilo era coisa que Bolsonaro dissesse como presidente da República. Não, pode até pensar. Você pode passar uma menina, você achar bonita, mas não dizer certas coisas. Entenderam? Então, nem eu acho que ele é pedófilo e acho que a jornalista foi profundamente inconveniente. Um erro não justifica o outro. Você dizer isso com a filha de alguém? Meu amigo, mulher de qualquer idade. Todas as pessoas de quaisquer idades devem ser bem tratadas. Mulher mais ainda. O respeito de nós homens com as mulheres deve ser maior ainda do que com os outros homens. Esse é o meu entendimento. Safadeza, quando a mulher quer fazer na idade adulta, ela faz, entendeu? E ninguém deve ter nada contra, porque é a vontade dela. Se o homem gostar de safadeza e a mulher também, façam o dia todo, em 24 horas, ninguém tem nada a ver com aquilo. Agora, uma coisa dessa envolvendo criança é condenável sob todo e qualquer aspecto, pelo menos no meu pensamento. E aí não tem negócio de frescura, de religião, disso, daquilo, não. É princípio, morais, bons costumes, entendeu? Então você dizer que uma criança de 11 anos, quando se arruma, fica parecendo uma... Não dá, né? Brincadeira. Então, essas coisas estão acontecendo no Brasil de hoje, não era para acontecer. É uma guerra que tem, entendeu? Cada um querendo acabar com a reputação alheia, condenável. Ninguém discute proposta, ninguém discute o que é que pode melhorar, com raras e honrosas exceções, em raras oportunidades, mas a campanha virou uma bagunça. E autoridades se envolvendo, autoridades que não eram para se envolver com isso, que eram para punir dos dois lados, dos dois. Porque os dois lados têm extrapolado, um mais do que o outro. Mas os dois têm errado, têm cometido esse tipo de pecado. E aí muitas vezes só sai decisão favorável a um lado e contrária para o outro. Está errado também. Por isso que eu digo aqui que o Brasil precisa de um freio de arrumação. Agora, quem é que vai dar esse freio de arrumação? Para mim já era para ter sido dado. De que forma, quem é, como fazer, eu não sei. Eu só sei que precisa. É impossível continuar do jeito que vai. Não dá, não. Passamos de todos os limites, minha gente. A gente precisa ter isso na cabeça. Independente de votar em Lula, de votar em Bolsonaro, não é a questão aqui. Aliás, tem uma moça que está insistindo aqui, ela já perguntou 6 vezes, eu estou vendo aqui, 6 mensagens, pedindo para eu falar no candidato dela, porque eu voto. Minha filha, você vota em quem você quiser. Você faça o que você quiser. Com seu voto, com seu título, com seu corpo, com suas ideias. Problema seu. Eu nunca pergunto em quem ninguém vota e nem me interessa saber. E também não digo em quem eu voto. Eu quero lá saber em quem você vota, em quem deixa de votar. Que loucura é essa? Eu quero que você diga que eu voto em fulano. Não, diga lá no dia da eleição. Chegue lá na cabine e vote. Eu não pergunto aos colegas de trabalho, eu não pergunto na minha casa em quem as pessoas votam. Sabia disso? Agora, eu chego e digo, olha, esses aqui, olha, são parceiros, esses aqui, entendeu? São pessoas sérias. Eu digo quais são. E apelo para a consciência. Se vocês acharem que esses aqui são parceiros, esses aqui, entendeu? Tem capacidade, e os outros eu acho que não tem, porque é assim, em todo lugar tem as pessoas que você considera preparadas, competentes, capazes, e acho que não são. Eu faço isso. Agora dizer, todo mundo aqui vai votar em fulano. Para começar, ninguém sabe porque o voto
A pessoa vai sozinha lá para a cabine. Eu sugiro. Quando alguém me pergunta, aí eu digo, olha, eu vou votar em fulano. Se você quiser votar, vote. Eu acho que essa pessoa merece o voto. Pronto. Não chegar em ponto para alguém, que isso não é conversa, não adianta. O que é que eu tenho mais aqui? Sim, essa história da agora à noite do Maracanã. Vocês sabem que eu acompanho a imprensa o dia todo, sabe? Tenho amigos nas emissoras de rádio e de televisão desse país todo. E isso aqui não é pabulagem, né? Não, é porque eu tenho 48 anos nesse negócio, minha gente. Como dizia Humberto de Campos, eu sou puta velha nisso. Então fiz amizade com gente desse Brasil todo. E ainda hoje bato papo com o pessoal. Hoje é muito mais fácil do que antes, por causa da internet. Então o Batalhão Especial de Policiamento dos Estados, que é o BEP, existe o BOP, não é? Existe o BEP lá no Rio. Montou o esquema para o jogo de hoje no Maracanã, entre Flamengo e Corinthians, o segundo jogo das finais da Copa do Brasil. Correto é isso, porque são duas partidas, são as partidas finais. As partidas da final, não. São os jogos das finais. Então, houve o primeiro jogo das partidas finais e hoje é o segundo jogo. Então, circularam informações hoje no Rio de Janeiro de que tem ingresso falso, venderam milhares de ingressos falsos. Naturalmente que alguns desses ingressos falsos serão detectados na entrada, nas roletas, e o pessoal já disse que vai invadir. Tem uma capacidade, o estádio, que foi muito reduzida depois da reforma. Então venderam o tanto de ingresso que a CBF estabeleceu, CBF, né? No caso é a CBF, que é competição nacional. Falsificaram o ingresso e venderam, e todo esse povo vai para o Maracanã. E aí? E aí? Já disseram que vão invadir. A Polícia Militar do Rio colocou 1.200 membros, além do batalhão de choque e da tropa da cavalaria ao redor do Maracanã. Haverá também ações com o canil, aqueles cãezinhos. Houve a contratação também de segurança privada e de um grupamento aeromarítimo da PM. Esse pessoal vai utilizar drone e já está acompanhando toda a movimentação ao redor do estádio nesse momento. Em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, circulam imagens de supostos ingressos falsos e um áudio de um homem que detalha uma estratégia para tentar furar as barreiras de triagem com esses bilhetes, chegando até as catracas e iniciando a confusão para forçar o arrombamento dos portões, assim como aconteceu no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, lá pelas oitavas de final dessa mesma competição, ou seja, da Copa do Brasil. O comandante do BEP é o tenente-coronel Ilmar Faulhaber. Ele disse que estava ciente dessas informações, que estava trabalhando com a sua equipe para coibir problemas hoje. Olha, pode se preparar que vai ter cacete. Vai ter confusão. A última confusão grande que eu vi, e eu estava trabalhando no Maracanã, foi numa decisão também da Copa do Brasil. O segundo jogo das finais, que eu trabalhei, Vasco e Flamengo. Não sei se foi 2005, vou olhar depois. O Flamengo ganhou esse jogo, o segundo jogo por 1-0, foi campeão. A confusão foi tão grande que eu só consegui sair do Maracanã perto de 1h da manhã. E ao sair para a calçada, a briga não cessava, não parava, gás lacrimogênio, spray de pimenta, cavalaria, o cacete roncando, e eu me identifiquei para um oficial da Polícia Militar e pedi a ele ajuda. Aí ele disse, faz o seguinte, entra na viatura, estávamos eu e Reginaldo Bezerra, meu amigo Reginaldo já falecido, e nós ficamos dentro da viatura, sentamos lá no banco traseiro, com as sacolas com material de transmissão. Aí foi acalmando, e lá para as tantas o oficial chegou e disse, o senhor quer que eu peça um táxi, que eu pare um táxi, porque os táxis não paravam. A briga era tão grande que o motorista passava, entendeu? Aí eu disse, eu lhe agradeço muito. Ele parou um táxi, disse que era para levar alguém da imprensa lá para o centro do Rio, e o homem levou a gente. Foi assim que eu saí do Maracanã. Fiquei mais de 1 hora na viatura policial e cacete roncando. Você imagine hoje que Corinthians e Flamengo,
Bolsonaro já apareceu agora à tarde vestido com a camisa do Flamengo, Lula com a do Corinthians, pronto. Transferiram a disputa presidencial para o estádio do Maracanã na noite de hoje. Vocês querem o quê? Prepare-se, Valdec Nóbrega, que o cacete vai roncar. Eu vou estar na minha rede, me balançando e vendo o jogo. Bem tranquilo. Vamos dar uma pausazinha e eu volto já já com o nosso Cidade em Revista. É um instante só. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Participe das eleições. Em 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para eleger o presidente da República e 12 governadores. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você pode votar com qualquer documento oficial com foto. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista.
Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h21 na Paraíba, pontualmente 7h21 agora. Meu amigo ministro Marconi Farias, em Lagoa de Roça, pessoal lá do sítio Manguape, Rancho dos Caboclos, meu amigo. Renato Cunha Lima, visite o Rancho dos Caboclos, vai conhecer Marconi Farias. Tem uma piabinha, eu não sei se Renato vai numa piabinha assada, ou numa tripinha de porco, ou num picadinho, mas se não gostar de nada disso, vai numa penosa de capoeira no capricho com molho a cabidela, meu amigo. Marconi Farias, um abraço para você, para a vereadora Nieta, Corrinha, a equipe toda aí do Rancho dos Caboclos, pessoal, nota 1000. Algumas questões aqui, meu amigo Silvio Alencar das Malvinas. Deixa eu ver aqui o que ele mandou. Paulo, você acha que Simone Tebet e Ciro Gomes receberam dinheiro para apoiar Lula? Não acredito nisso, sinceramente. Ciro Gomes é um cara, nem Simone precisa de dinheiro de Lula, nem de ninguém, e nem Ciro. Simone é senadora, terminando o mandato. Senador sai pobre se quiser, né? O dinheiro que ganha, plano de saúde eterno, né? Se não, a Seis Sigma também errou. A Seis Sigma fez uma pesquisa só, e depois eu perguntei ao professor Pedro César se ia fazer mais algum, ele disse que não. Mas ele fez uma pesquisa lá bem distante, bem antes do primeiro turno, não é? Não fez nenhum agora. Nas outras campanhas eleitorais, nas outras eleições, o Seis Sigma fez mais de uma pesquisa. E nas pesquisas finais, perto do dia da eleição e até na boca de urna, acertou tudo. Atrás está muito distante, né? Errou, dessa vez errou lá no primeiro turno, mas fez ainda bem antes, muitos dias antes. Lá atrás acertou tudo. Meu amigo Renato Cunha Lima fala aqui das amizades que a gente fez, né, com os grandes nomes do esporte brasileiro. Eu sou testemunha também que Renato, ainda hoje, onde chega, é festejado e é bem recebido, porque quando estava na direção do Campinense, abriu portas por esse Brasil todo, CBF, Rádio Globo, a imprensa brasileira toda conhece Renato Cunha Lima, e Renato chegou a trazer, inclusive, Loreno Neto para cá. Loreno Neto veio aqui para uma festa junina, ficou hóspede de Renato, e depois a gente se encontrou lá pelo Rio de Janeiro também. É o que a gente ganha, minha gente, nessa vida, são as amizades que a gente faz, né? O que é que eu tenho mais aqui? Aloysio, 10 anos. Aloysio, isso aí eu sei por que é, viu? Não vou dizer aqui, por causa do período eleitoral, mas esse assunto que você bota aí é mutreta, sabe? Para prejudicar A e beneficiar B. Eu não entro nessa não, porque eu sei os bastidores, como é que as coisas acontecem. Certas decisões que são tomadas, sabe? Período eleitoral. Tudo combinado, tudo combinado. O que é que tem mais aqui? Amiga, Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro. Renato disse que vai conhecer o Rancho dos Caboclos, lá em Lagoa de Roça, ali no sítio Manguape. Você nunca foi no Rancho dos Caboclos e tem dúvida aí? Não tem erro. Você passou de Lagoa de Roça, saiu de Lagoa de Roça com destino à Esperança, pode ver que logo depois da igreja, depois da cidade, é uma descida. Lá embaixo, no fim dessa descida, tem uma ponte. Aí na ponte você vira à esquerda. Não tem erro. Chegou ali, perguntou, todo mundo vai dizer. Vamos à coluna política de hoje. Como foi a conversa com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita,
Vamos? Quer saber como foi o papo? Vamos lá. De volta para falar sobre política, Paulo Roberto já está conosco aqui, como sempre, né, para falar sobre os bastidores da política, ele que entende tudo do assunto. E ainda é bom dia que está chegando meio-dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, chefe. Agradecer, como você disse há pouco, a todas as pessoas que estão enviando mensagens. São muitas manifestações. Batemos recorde de audiência, de visualizações nas redes sociais. Impressionante como a gente acompanha nos bastidores, assim, por exemplo, no nosso canal do YouTube, o crescimento a cada minuto, assim, sabe? É impressionante. Foi muito legal. Agradecer as coordenações das campanhas, dos dois candidatos, aos próprios candidatos que se comportaram muito bem, porque, como a Chita disse, é o nosso objetivo. Nós queremos ajudar a quem está indeciso a tomar a sua decisão, nós queremos esclarecer o que ocorre nos bastidores, as propostas de cada candidato, porque o nosso objetivo, a nossa meta aqui na Rede ITA é tratamento igual a qualquer candidato, seja ele a presidência da República, seja ele ao governo do Estado. Esse é o nosso papel. Aqui não tem essa história de dizer Ivete Sangalo está apoiando Bolsonaro, que coisa linda. Aí quando Leonardo vai apoiar Bolsonaro, isso é um bajulador. Não, um tem direito de apoiar um candidato, o outro tem direito de apoiar o outro candidato. É democracia, afinal das contas, né? E inclusive, assim, quero aproveitar também, Paulo, para agradecer o comentário do colega jornalista Marcos Marinho, né, que fez alusão ao debate e a toda a equipe da Rede ITA, o profissionalismo, né? E Marcos conhece bem, porque além de ser jornalista experiente, ele já foi candidato, já foi político, exerceu o mandato de vereador. Eu agradeci a ele agora há pouco e estamos fazendo isso de público, porque é um elogio de uma pessoa que entende do riscado. Exatamente. E não é fácil arrancar o elogio de Marcos. Não é. Marcos é muito sincero e ele não faz questão de dizer qualquer coisa a respeito de quem quer que seja. É verdade. Alguns pontos para a gente abrir esse bate-papo de hoje. Agora há pouco, em São Paulo, o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou a sua desfiliação do PSDB. Diz que por enquanto não quer nada com a política, e eu daqui posso dizer que a política também por enquanto não quer nada com ele. Porque da mesma forma que ele se diz entristecido com o partido e com a política, os políticos e o partido também se dizem entristecidos com ele. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. O fato é que o meu pai, o saudoso pai João Florencio, dizia que quando uma pessoa se acha muito inteligente, muito sabida, e acha que todos ao seu redor são bobos, o bobo no final é ela. Foi o caso de João Dória, e eu acredito até que ele vai voltar à seara política, quem sabe em 2026, agora deve repensar os seus procedimentos, rever os seus conceitos. Exatamente. Olha, agora há pouco eu consultei o site do Tribunal Superior Eleitoral e aquela decisão de ontem do ministro Luiz Roberto Barroso de permitir, ele não está determinando, ele está permitindo que prefeituras e que concessionários do transporte público ofereçam serviço gratuito no próximo dia 30. Ele foi uma decisão monocrática de ontem e isso foi jogado para a votação no plenário virtual. Agora há pouco já haviam 3 votos, o próprio voto dele, o voto da ministra Carmen Lúcia e o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Então 3 votos para que as prefeituras coloquem transporte, se quiserem, gratuito, e se o prefeito não tomar essa iniciativa, que os donos das empresas o façam para possibilitar a quem mora longe votar sem pagar passagem. Pois é, seria a mesma decisão do primeiro turno, né? No primeiro turno ele não permitiu. Ele modificou sua decisão agora. E aliás, como você adiantou esse tema, essa é a pergunta de hoje da boca maldita do calçadão. A pessoa pergunta, por que o ministro Barroso mudou de opinião? Porque no primeiro turno ele não facultou. Ele disse que não, que o transporte deveria ser o regular, aquele que já tem normalmente no dia de domingo. Agora não, ele disse que a prefeitura que quiser e a empresa coloca o transporte gratuito e permitiu até que haja o uso do transporte escolar. Veja como ele mudou. Talvez para, quem sabe, diminuir a abstenção, que foi de cerca de 20% e tal. Há quem diga que isso teria uma pitada de ajuda a um candidato ou a outro. Não sei, não estamos aqui fazendo esse juízo. O fato é que ele mudou a opinião de lá para cá. É porque no primeiro turno, por exemplo, Campina Grande... Não, era o transporte regular, mas o povo pagando. Agora ele permitiu que seja oferecido o transporte gratuito. E o uso de ônibus escolar. Olha só, você lembra que aqui ali tem um ônibus escolar apreendido, vai levando o povo para a praia, vai levando não sei para. Agora não, está liberado no dia 30
para quem quiser ir votar ou fazer um passeio por aí, né? É isso aí, esperar. Essa guerra digital nas campanhas chama a atenção, porque o que tem de baixaria é uma coisa de louco. E aí tem aquela história dos disparos, das postagens, das publicações. O pessoal do Partido dos Trabalhadores não tinha muita habilidade nisso, levou o André Janenes para lá. E o André está fomentando Lula nas redes sociais, e isso tem dado muito trabalho ao pessoal da Justiça Eleitoral, porque tem coisa certa e tem coisa errada também. Aliás, eu acho que essa eleição, já tivemos problemas demais na passada, nessa agora, alguma coisa precisa ser feita para ter a palavra controle é sempre perigosa, né? Fala controle, as pessoas entendem da censura, né? Mas essa coisa das redes sociais não pode ser terra de ninguém. Agora, não há quem controle. O problema é como controlar, né? Um jeito de controlar seria um jeito que todo mundo ia contestar. Por exemplo, tira do ar o WhatsApp. Aí seria uma revolução, entendeu? Mas se permitir que a coisa funcione, haverá sempre alguém querendo ultrapassar as barreiras. É complicado, parece que é muito, porque o que a gente vê aí, tem hora que... O que eu e você recebemos aqui, se a gente fosse dar, entendeu? Guarida tudo aquilo e divulgar aqui, seria uma coisa de louco. E outra coisa, Paulo, assim, se você amanhã resolver sair candidato a alguma coisa, no dia seguinte na rede social a gente está destruído, porque é a destruição de reputações. É impressionante, né? Impressionante isso. Tudo o que você disser pode ser deturpado. E hoje as possibilidades são infinitas. Ontem, no final da tarde, houve uma reunião no TSE do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, com o ministro-presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. O que eles conversaram é segredo de Estado. Conforme você sabe, o tribunal havia dado 48 horas para que o Ministério da Defesa se manifestasse sobre possível auditoria feita nas urnas no dia do primeiro turno. O ministro foi lá, o da Defesa, conversou com ele, ninguém divulgou nada e também ninguém sabe se essa auditoria foi feita e nem qual o resultado. Está tudo calado. Tudo calado. Eu imagino o que o ministro tenha dito ao outro, mas é apenas uma ilação da minha mente poluída e eu não posso revelar aqui. Tem um debate programado para hoje à noite no SBT, um debate entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente Lula já disse que não vai. E o SBT anunciou agora de manhã que vai fazer uma entrevista, então, com o atual presidente da República. Se você só tem dois candidatos e um desiste... E se está na regra dos debates... E se está na regra, não há o que se discutir. Vamos para o nosso plano local, Diário Oficial do Estado da Paraíba de hoje. Traz um decreto do senhor governador João Azevedo, adiando as comemorações do Dia do Servidor de 28 desse mês para o dia 3 de novembro. Por quê? Dia 2 é feriado de finados, aí vem o dia 3, vai juntar com o dia 4, que ele deu o ponto facultativo, o dia 5 e o dia 6. Ou seja, o pessoal fica sem trabalhar dias 2, 3, 4, 5 e 6. Qual o objetivo disso aí? Tem uma razão de ser. É porque com a comemoração do Dia do Servidor em 28, muita gente viajaria, sobretudo quem está na capital, para as cidades do interior, porque muita gente que mora em João Pessoa é aqui do interior, e deixaria de votar. É com o objetivo de evitar uma abstenção maior, né? Muita abstenção. Então, o pessoal vai ter um verdadeiro carnaval, emendando com finados, quase uma semana sem trabalhar de novo, mas dessa vez tem uma explicação, tem uma justificativa, né? Afinal, já dizia Humberto de Campos, de saudosa memória, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Há uma luta de bastidores também aqui na Paraíba, já na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. Eu sei que você está pensando aí que é natural que o presidente Adriano Galdino leva corpos de vantagem em relação àqueles postulantes, sobretudo esses postulantes de primeiro mandato. Por quê? É muito difícil alguém de primeiro mandato conquistar o mandato de comandante da mesa, ir à presidência da casa. E dois que se manifestaram são marinheiros de primeira viagem. George Moraes, filho do senador eleito Efraim e filho do ex-senador Efraim Moraes, ele se elegeu deputado estadual, e o outro é o Michel Henrique, que é também marinheiro de primeira viagem, de primeiro mandato. Agora, o presidente da Assembleia, já para bloquear algumas insatisfações, quer se eternizar, coisa assim, ele apresentou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição do Estado da Paraíba, para que haja uma limitação nas reconduções. Naturalmente, depois que ele for reconduzido mais uma vez, né? Pois Está no seu papel. É impressionante. Agora, se Adriano já possui mais de 20 assinaturas de colegas deputados que querem reconduzir a presidência da Assembleia, é a maioria, democracia é assim. Já dizia o ex-presidente da Casa, deputado Pessoa, Arthur Cunha Lima, que, meu amigo, quem tem voto ganha
e comemora. E quem não tem voto pede e chora. Agora, Paulo, eu acho engraçado, esses deputados eleitos que nunca passaram pela porta da Assembleia, nem tem mandato ainda. Não, já mandato. Tem duas coisas aí. Uma ou é usado por alguém, ou é aquela história do... O poder de barganha, se você quer barganhar alguma coisa... Ensaia para depois... Para ter o cochicho, né? Aí entra na mesa em alguma posição... Pela secretaria, segunda secretaria, uma coisa... A gente sabe que é assim. Isso é bem orientado também. Faz parte do jogo. E para a gente concluir por hoje, você sabe que existe a Carta de São Paulo aos Efésios, existe a carta... Agora de manhã saiu a Carta de Lula aos cristãos. Foi. Depois de muito pensamento e hesitação, finalmente Marina Silva anunciou agora há pouco que hoje deve ser divulgada a Carta de Lula aos cristãos. Que dizer sobre isso? Aguardar o conteúdo, né? Eu não conheço, aí tem que esperar para ver, esperar a repercussão disso tudo também, né? Pois é, é isso, Anchieta. Então tá bom, Paulo, até amanhã, né? Amanhã a gente volta. Amanhã. Obrigado mais uma vez, Paulo participou também mais uma vez do programa, que aliás, o programa de pós-debate aqui também tem tido uma repercussão muito positiva, porque é um modelo novo, aqui no estado você não vê muito isso, né? E tirar o chapéu para Milena Souza, que tem participado. É uma revelação. Revelação, e depois uma menina muito inteligente, da nova geração da imprensa, que tem a cabeça no lugar e os pés no chão. Exatamente. Tá bom, Paulo, então até amanhã. Até amanhã, Anchieta. É isso aí. Foi o papo de hoje, minha gente, com a Anchieta Araújo, lá na Rede ITA, na nossa coluna política. Mensagem aqui, essa não dá para ler, essa ali. Aloysio, eu tenho a impressão que o meu colega aí não sabe das histórias que eu sei, e se souber não quer dizer, né? Que cada um se posiciona da forma que acha melhor. Saiu hoje uma pesquisa do Poder Data, você viu? Aliás, saíram duas hoje, Poder Data e Quest, né? Acho que é isso. Duas bem parecidas, 4 pontos ali, um candidato para o outro, está mais ou menos no panorama que se apresenta nesse instante. O Alexandre manda mais uma foto aqui, do gato, do editorial da Jovem Pan. É muita confusão, viu, minha gente? Muita confusão. E o que eu peço a vocês todos é que tenham calma. Calma, porque a nossa vida vai continuar, independente de quem vença a eleição no Estado, independente de quem vença a eleição em nível nacional. Vote naquele candidato que você acha que é melhor. Eu tenho os meus e você tem aí os seus. Podem ser os mesmos ou não. E a vida segue, né? É que eu tenho mais aqui. Menininha bem bonitinha, Paulo, escreveu aqui o ouvinte. Foi presa na rodoviária de Campina Grande com 1,5 kg de cocaína. Quando levantaram a perna da calça, estava lá a pulseira. Ou seja, a tornozeleira eletrônica. O que você vai fazer? Você viu o que Bruno Cunha Lima disse sobre a ida de Moacir Rodrigues para apoiar João Azevedo? É uma questão de escolha. Pois é, não é democracia? Você vota em quem você quer. Você fica do lado político que você quer. A vida é feita de escolhas, né? Nisso Bruno Cunha Lima tem razão. Agora, você viu também o que Moacir Rodrigues disse sobre o prefeito ou não? Moacir disse que Bruno trabalhou a campanha inteira contra ele. Contra ele no sentido de que Bruno tinha outro candidato a deputado estadual. E segundo Moacir, palavras dele, hein? Bruno esteve ameaçando servidores que queriam votar em Moacir. Aí, palavra de Moacir, o prefeito tem que responder a ele. Eu acho que o candidato de Bruno Cunha Lima, estadual, era Tovar Correia Lima, né? Acredito que sim. São muito amigos, então cada um trabalha para o candidato que quer, né? E cada um vota também no candidato que quer. Isso é democracia. São 19h39 na Paraíba, 7h39. Professora Geovita Maranhão, eu acho que está chegando a hora da gente pedir as bênçãos para todas as pessoas que acompanham o nosso programa. Lembrando mais uma vez, eu estou com 4 filhotinhos de gato para doação. São 4 fêmeas, a gata teve 5, tudo fêmea. Eu vou ficar com uma e vou fazer a doação de 4. Se alguém se interessar, é só fazer contato comigo, que se for o caso eu vou até deixar na casa da pessoa, não tem problema nenhum. Vamos pedir as bênçãos para todos os que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as
abençoado, e eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 19 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero meu amigo Dão Camelo, aí no Rio de Janeiro, em Iguaba Grande, torcedor do Flamengo, deve estar esperando a vitória do Urubu. Que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 291 do ano, professor Wilson Siqueira. E ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 74 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência, vem aquela programação musical que eu faço no Capricho, para que todos possamos ouvir canções, páginas musicais, que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. Amanhã ao meio-dia quero encontrá-los na TV com a coluna política e às 18 horas de volta aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.